Exames laboratoriais. Nessa aula eu quero te ensinar como interpretar os exames laboratoriais, mais especificamente a parte do hemograma. É claro que para você entender o hemograma todinho em cada detalhe, você precisa assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante. Por isso é importante você pegar caneta e papel e anotar tudo que eu falar nesse vídeo. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Informática. Antes de começar o nosso vídeo, vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, a se inscrever no canal. Quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai ser o primeiro a assistir, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre exames laboratoriais. Para nós falarmos de exames laboratoriais, eu preciso revisar rapidamente com você sobre a composição sanguínea. Relembre que dentro do nosso sangue nós temos várias células, certo? Vamos lá, vamos revisar. A maior parte do sangue ela é uma parte líquida, que é o plasma. O plasma, a maior parte do plasma é composto por água, H2O e proteínas, certo? Proteínas. E a principal proteína do plasma é a albumina, ok? Albumina. Além disso, além do plasma, que ocupa a maior parte do sangue, a gente tem os leucócitos e as hemácias, certo? A parte do hemograma que avalia as hemácias é chamado de hematócrito. Porque, lembre-se, as hemácias pode ser chamada também de eritrócito, por isso o nome hematócrito. Os leucócitos, a parte do hemograma que avalia os leucócitos é chamado de leucograma. Isso mesmo. E a parte do hemograma que avalia as plaquetas é chamado de plaquetograma, certo? Então, dentro do nosso sangue a gente tem células vermelhas, que são as hemácias, que é responsável pelo quê? Que é responsável pela condução de oxigênio e gases, oxigênio, gás carbônico. Nós temos uma parte menor, que são os leucócitos, as células brancas, que elas são responsáveis pela defesa. Essas células brancas são responsáveis pela defesa do nosso organismo, certo? O hematócrito, né, o hemograma, na realidade, as hemácias, é responsável pelo transporte, certo? Transporte de gases, principalmente oxigênio e gás carbônico. E as plaquetas, olha, eu vou puxar uma setinha aqui, ó, as plaquetas é responsável pela coagulação, certo? Coagulação sanguínea. Essas são as funções das células encontradas no nosso sangue. E quando você faz o exame de sangue, você tem isso aqui. Isso aqui é o hemograma. O hemograma ele é dividido em três partes. Uma parte que avalia as células vermelhas, que são as hemoglobinas, os eritrócitos, que é o eritrograma. Nós temos uma outra parte do hemograma que avalia as células brancas, os leucócitos, que é chamado de leucograma. E a terceira parte do hemograma avalia as plaquetas, que é chamado de plaquetograma. Então, quando a gente vê um hemograma, ele é dividido nessas três partes. Uma parte que avalia os eritrócitos, outra parte avalia o leucograma e outra parte avalia o plaquetograma. Nessa aula especificamente, eu quero falar apenas dos eritrócitos, do eritrograma. Então, a gente vai falar, ó, de cada um disso aqui, ó, do hematócrito, da hemoglobina, da hemácia, do VCM, do HCM, tá certo? Vamos falar de cada um deles, tudo bem? Então vamos lá. As hemácias são essas células aqui que elas apresentam esse formato, ó, formato bicôncavo, tá vendo? Essa concavidade, ela apresenta essa concavidade dos dois lados. Dentro das hemácias, nós temos estruturas proteicas chamadas de hemoglobina,
dentro das hemácias, nós temos as hemoglobinas, que elas são formadas por 4 grupos M. E dentro da hemoglobina, nós temos a presença do ferro. Inclusive, é o ferro que dá essa coloração avermelhada. Então, só para ficar bem claro, nós temos hemácia, as hemácias, certo? Deixa eu escrever aqui, ó. Essas células aqui são as hemácias, ou podem ser chamados de eritrócitos, são a mesma coisa. Dentro das hemácias, a gente tem a hemoglobina. A hemoglobina se liga, olha só, as hemoglobinas que se ligam ao oxigênio. Cada hemoglobina consegue se ligar até a 4 oxigênios, tá certo? Cada hemoglobina se liga a 4 oxigênios. E dentro da hemoglobina, nós vamos ter a presença do íon ferro, que inclusive é o ferro que dá a coloração avermelhada do sangue, né, das hemácias, tá certo? Agora, olha só o seguinte, vamos falar do hematócrito. O que é o hematócrito? O hematócrito é a razão que há entre as hemácias e o plasma. E esse valor é um valor percentual. Se eu tiver, porventura, um valor de hematócrito de 40%, significa que em 100% de sangue, se eu tiver 100 ml de sangue, 40% desse sangue é de hemácia. A cada 100 ml de sangue, 40% são de hemácias. Isso que significa o hematócrito. Então, sempre quando você avaliar o hematócrito, você está avaliando essa porcentagem das hemácias diante do sangue total. Temos as hemácias, que o valor das hemácias é a quantidade de hemácias, de eritrócitos a cada microlitro de sangue. E temos também as hemoglobinas, que é a concentração da hemoglobina dentro das hemácias, tá certo? O que é que a gente vai avaliar? Nas hemácias, a gente avalia o tamanho dela. Hemoglobina está relacionado com a cor, porque lembra, dentro da hemoglobina tem um ferro. Já a gente especifica cada uma delas, certo? Eu trouxe aqui para vocês os valores normais do hematócrito, das hemácias e da hemoglobina. Eu não quero que vocês se prendem a esses valores, porque esses valores eles mudam de cada laboratório de acordo com o método que eles avaliam e mensuram esses valores, tá certo? Até porque todo exame laboratorial vai ter do lado as referências. Então, eu não quero que você decore isso. Eu quero que você saiba que existe um padrão, difere para homem e para mulher e difere também até na idade. Eu quero que você saiba o que é que desencadeia um aumento do hematócrito ou uma redução do hematócrito. Eu quero que você saiba o que é que aumenta as hemácias ou reduz as hemácias. É isso que eu quero que você saiba. Então vamos falar do hematócrito. O que é que aumenta o hematócrito? Bem, a gente tem alguns fatores que aumentam o valor do hematócrito. Lembra? O hematócrito é a porcentagem de hemácias que há dentro do sangue. Então, doenças cardíacas congênitas, policitemia, desidratação, eritrocitose, queimaduras e DPOC são situações que elevam o valor do hematócrito. Quando eu tenho situações que diminuem a quantidade de líquido no sangue, o hematócrito aumenta, como é no caso das queimaduras, da desidratação. E o que é que diminui o hematócrito? Paciente que apresenta anemias, hemorragias, insuficiência na medula óssea. Porque lembra, é o rim que libera o hormônio que produz as células sanguíneas. Então, doenças renais diminuem a produção de hemácias, logo o valor do hematócrito reduzindo, ok? Leucemia, gravidez normal, hemoglobinopatias, esses são alguns fatores que diminuem o hematócrito. Então, diante de um hematócrito aumentado, você pensa nessas possibilidades do lado esquerdo. Diante de um hematócrito reduzido, você pensa nessas possibilidades aqui do lado direito que está em vermelho, certo? Agora, olha só aqui. Após avaliar o hematócrito, você vai avaliar o VCM. VCM é o volume corpuscular médio. O que é que isso acontece? No nosso sangue, nós temos hemácias grandes, nós temos hemácias pequenas, nós temos hemácias médias. É igual a gente.
Nós temos pessoas, a gente tem em uma sala de aula alunos que são maiores, nós temos em sala de aula alunos que são menores, e nós temos em sala de aula alunos que são médios. Se eu pegar ali a altura de todo mundo, eu tenho uma média, certo? Eu tenho uma média. Pois bem, da mesma forma é o volume corpuscular médio. Esse volume corpuscular médio nada mais é do que medir a média do tamanho das hemácias. E elas podem se apresentar aumentadas ou reduzidas. Se essa média estiver aumentada, ou seja, no valor maior do que 95, como mostra esse valor aqui, certo? Mas não vamos nos prender a valores. Se ela estiver aumentada, significa que, poxa, as hemoglobinas estão maiores. A gente vai dizer que essas hemoglobinas estão macrocíticas, certo? As hemácias são macrocíticas. Agora, se essa média for uma quantidade menor do que 80, nós vamos dizer que essas hemácias são microcíticas, ou seja, são pequenininhas, certo? Isso que significa o VCM, ele avalia o tamanho das hemácias, certo? Agora a gente avalia também o HCM. O HCM é a hemoglobina corpuscular média, que é a quantidade de hemoglobina que a gente vai encontrar dentro das hemácias. Se eu tenho, e aí o valor varia entre 27 até 31. Se eu tenho um valor maior do que 31, a gente vai dizer que essa hemoglobina, que essa hemácia, na realidade, ela está hipercrômica, ou seja, tem muita hemoglobina nela e muito ferro. Agora, se tiver um valor menor do que 27, essa hemácia ela vai estar hipocrômica, vai estar menos corada. É assim que a gente avalia e significa o HCM. O VCM avalia o volume e o HCM avalia a cor, o pigmento, ok? E a gente tem também o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que significa uma medida da concentração média da hemoglobina nos glóbulos vermelhos. Então, dessa forma, a gente pode ter anemias que estão normocíticas e normocrômicas, ou seja, em um tamanho normal e uma coloração normal. E aí a gente vai ter hemoglobinas que são, e aí nesse caso, essas anemias podem ser por deficiência de ferro, por sepse, perca sanguínea, anemias aplásticas, anemia hemolítica ou doença renal. Podemos ter também anemias que são microcíticas e hipocrômicas. O que são isso? Microcíticas são hemácias que estão menores e hipocrômicas significa que elas estão com pouco pigmento. E aí a gente vai ter deficiência de ferro tardias, talassemias e envenenamento por chumbo. Causa essa anemia microcítica e hipocrômica. Nós também podemos ter anemias que são microcíticas e normocrômicas, ou seja, elas têm um tamanho reduzido, mas apresentam uma coloração normal, geralmente em doenças crônicas. E temos anemias macrocíticas e normocrômicas, ou seja, elas apresentam uma hemácia aumentada, mas uma coloração normal. E essas são as causas: deficiência de vitamina B12, ingestão de fenitoína, quimioterapia, síndrome mielodisplásticas, leucemias, intoxicação. Beleza? Agora vamos praticar. Olha só, avaliando esse hemograma, essa parte do eritrograma. Hematócrito de 35%, hemoglobina de 12%, hemácia de 3,9%, o VCM de 71% e a hemoglobina, né, o HCM de 19%. O que é que a gente vai ter aqui? A gente tem um hematócrito reduzido com as hemoglobinas, então a gente sabe que tem uma anemia. E essa anemia ela é microcítica. Por quê? Porque o volume corpuscular médio está reduzido e essa anemia também é hipocrômica, porque o HCM também está reduzido. A hemoglobina corpuscular média está reduzida. Trouxe aqui outro exemplo. Diga aí para mim a classificação dessa anemia. Comentou? Disse aí para mim? Então vamos lá, vamos avaliar. É uma anemia, então com hematócrito reduzido, com hemoglobina reduzida. Ela é microcítica, porque o VCM está reduzido. E ela é normocrômica, porque a hemoglobina corpuscular média está normal. Certo? Essa é a nossa aula de interpretação de exames laboratoriais
referente ao hemograma, mais especificamente falando do eritrograma. Se você quiser uma aula completa falando da parte do leucograma, comenta aqui embaixo que eu posso estar fazendo esse vídeo. Então, se você quiser ter uma continuidade dessa aula e aprender, além do eritrograma, o leucograma, comenta aqui embaixo para eu saber, certo? Beleza? Me diz uma coisa, aprendeu algo novo? Te ajudei de alguma forma? Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, vou pedir para você a clicar no botão de gostei. Clique no botão de gostei para eu entender que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Combinado? Beleza? Assim, o YouTube entende que esse é um vídeo bom e ele acaba ajudando, encaminhando para mais pessoas e você ajuda a divulgar meu trabalho, certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos maratonar os vídeos do Descomplico. Vai, clica aí. Chega de maratonar Netflix. Vamos maratonar Titio Ivo. Vai lá.